segundo livro de Reis de Israel, capítulo no versículo 7, desta maravilhosa cultura que Deus tem direcionado para o povo para a ministra todos os momentos do ano. O livro do capítulo, eu quero ver já o capítulo de uma noite, por mais de um ano, nós temos o nosso ministério de dar por aqui, feito muito de coisa carne, e na verdade, não só nesse momento de estarmos aqui, na tribuna, para ministrar a palavra do Senhor, mas em especial pela comunhão planetária que nós temos compartilhado decorrer desses meses e desse quero externar aqui o meu carinho, o abraço a todos os obreiros, irmãos, parabenizá-los por esse avivamento, por essa alegria em adorar a Deus, e Deus possa preservar essa chama de Deus. São meus amigos, nosso amigo Rodrigo, pastor Adriano, todos os demais vão para estar com os meus irmãos aqui. Vamos à leitura, irmãos, capítulo de número 5. Nós vamos ler até os versos iniciais e diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande nome diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos filhos, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. Foram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua terra. Não tem como apresentar, meus irmãos, eu quero também fazer menção a família do nosso pastor Rubens, a irmã missionária Sara, seus filhos, Deus abençoe, e a nossa companheira, amiga lá na Rosa, em Banco de Areia, missionária Solange, que é do Ministério de Banco de Areia, só para deixar isso claro, nada pessoal, viu? Ela é da Assembleia de Deus, a primeira Assembleia de Deus, do Ministério de Banco de Areia. A gente vai pegar lá no Anderson, apresenta o missionário Solange, vai como de lá. A gente vem aqui e apresenta como daqui. Nós somos um grande só, verdade? Nós vamos morar juntos, no meio do céu, eternamente na presença do mesmo Deus. Esses irmãos contam-nos a história. Nesse período em que o Cristo estava dando, estava sendo vivenciado uma crise de relacionamento muito intensa entre Damasco e Israel, ou seja, a capital da Síria, a nação síria em Israel. Por isso, constantemente, Israel sofria algumas incursões hostis e violentas por parte dessa nação. E quando eles invadiam Israel, eles saqueavam, roubavam e levavam parte do povo cativo. E a Bíblia vai nos dizer que certa feita, ao entrar na cidade, ao entrar na nação israelita, mais especificamente tratando do Reino do Norte, eles levaram um grupo cativo. E dentro desse grupo estava inserido uma menina, uma moça, que foi separada para servir na casa de um homem chamado Naamã, como vocês já me revelaram, que foi o capitão dos exércitos de Ben-Hadad. Indo para a casa de Naamã, ela ficou como serva especial da esposa de Naamã. Por isso, ela passou a participar da privacidade da família. Ela conheceu um pouco da intimidade da família. E sabia muito bem da limitação física que seu senhor tinha. Pois Naamã era cometido de lepra. E ela, como uma israelita, bem conhecia os parâmetros da lei de Israel, sabia que se fosse em Israel, a situação de Naamã seria extremamente complicada. Por quê? Porque a lei dizia que o arraial de Israel não poderia ficar leproso. Era uma enfermidade tanto quanto contagiosa que poderia se alastrar entre os demais. Por isso, a lei amparava para que todo o povo jogasse para fora, expulsasse, colocasse a parte do ser humano, o homem ou a mulher, acometido da lepra. E ela sabia que a pessoa que vivenciava isso passava um drama muito intenso, porque a lepra ela é uma enfermidade degenerativa. Seria isso. Com o passar do tempo, a lepra ia consumindo algumas partes do organismo do ser humano, como por exemplo
O céu de Natal era consumido, as portas vocais eram destruídas, as falanges de Israel dos deuses eram também consumidas, era comum você ver o leproso sem a ponta de Deus, a ponta de Deus das mãos, dos pés, e ao pouco que ia consumindo em uma parte maior do seu membro. Ela conhecia bem o quadro de um leproso. E quando ela vê o seu senhor, o seu chefe, naquela condição, naquela situação, ela se compadece. E ela, de forma profética, ela chama a sua fé, ou melhor dizendo, a sua senhora, e diz para ela: olha, quem dera que o meu senhor pudesse ter um encontro com um profeta de Alá em Israel, porque certamente ele seria curado. Eu fico, irmãos, paro com a fé dessa menina, com a autoridade que ela tem de se intrometer no relacionamento familiar daquela casa, daquela família, e liberar uma opinião de família, liberar uma palavra, dizendo que a história de vida daquela família, mais especificamente daquele homem, poderia ser mudada, poderia ser transformada se ele tivesse um contato com um profeta de Israel, pois ela não passava de uma moça inteira de idade e poderia ser grandemente interessada pela sua atitude. Mas a fé dela foi tamanha, foi intensa, que ela conseguiu persuadir não só a sua senhora, mas também a senhora falando. E a palavra dela teve uma força tão intensa que ela não tomou a atitude de diante do seu rei, do seu chefe de Estado, de verdade, e dizer para ela: senhora, minha serva, a menina trabalha lá em casa, e não conheço talvez se alguém, mas ela me escreveu uma palavra e me persuadiu e me convenceu, dizendo que se eu fosse um profeta em Israel, a minha vida vai mudar. Eu estou encarado dessa época. A força daquela palavra da menina era tão intensa que o rei também foi convencido por aquela palavra, e o rei tomou uma atitude, escreveu uma carta e disse: mandou assim, ó, vai embora, deve uma comitiva, e você pega recursos, leva 10 mil talentos de prata e leva 6 mil ciclos de ouro. E eu parei para fazer um cálculo acerca disso, se nós fôssemos contextualizar, se nós fôssemos trazer os dias diretos. Um talento, irmãos, leva aproximadamente 54 quilos. O rei deu ao seu servo Naamã 10 talentos, ou seja, 340 quilos de prata. Se nós formos consultar hoje, que eu consultei, hoje a cotação da prata está em R$ 44,76. Multiplicado por 340 vai dar R$ 15.128,40. Daí já estava bom uma viagem, tá? Mas aí ele deu também 700 mil ciclos de ouro. Isso é equivalente a 11 gramas, 4. E aí eu fiz esse cálculo também, que foi equivalente a 78 quilos e 400 de ouro calculado pela cotação do dia, que é 93,11, chega a 6.300.000 tá voltado para viajar a Israel. Ele então prepara tudo, todo o recurso, todo o mantimento necessário para viajar até Israel. Chegando lá em Israel, ele entrega a casa do rei. O rei é o rei que foi adotrinado por Acabe, que é um filho de Acabe. Infelizmente, não viveu em tempos momentos de comunhão e de intimidade com Deus. E por isso, quando ele recebe a carta, ele logo entra em coisa e diz: isso é uma intriga, é uma nação. Eles já estão pensando em invadir a nação e por isso inventaram essa tramóia. Mas vamos morrer. Mas aí o profeta de Deus Eliseu recebe notícia do pavor, do espanto do seu rei chorando. Então manda a notícia para ele, dizendo: manda falar para ele ficar quieto, para esse incrédulo ficar sentado no trono dele, porque ele vai ver que se profeta em Israel. Ele vai ver que na nossa nação que profeta, que nome de Deus, manda o nome dele ser comigo. E aí ele diz que Naamã vai ter um encontro com ele. Naamã era o capitão do sacerdote, ele era o líder de todos os exércitos da Síria, vencedor, graduado, muitas patentes Naamã possuía. E quando Naamã chega à porta, pois o texto aqui diz que a porta da casa do profeta Eliseu, Naamã espera uma recepção de honra. Naamã espera uma recepção digna de um capitão vencedor de guerras. E a Bíblia diz que como ele foi notificado que Naamã chegou, ele não põe a sua melhor roupa, ele não põe o seu melhor traje, e com honraria vai receber Naamã.
A Bíblia vai dizer que quando ele fica sabendo, ele diz para os que faziam parte antes da mão, e fala para Naamã descer no Rio Jordão 7 vezes, mergulhar lá 7 vezes, e ele vai ser purificado. Ora, Naamã esperava que ele saísse da sua casa e disse: aqui tem a honra de sua presença, grande capitão Naamã, porque vieste até minha casa, nobre, servo, humilde, para me pedir um auxílio, uma ajuda. Essa era a postura esperada de Naamã. Mas como não foi haver isso, Naamã teve também esperava, e quando ele deu serviço com honraria, Naamã prontamente diria: olha, eu preciso do seu tratamento, eu preciso do seu cuidado, quero deixar claro, eu estou preparado, olha o preço que você cobrar, porque para não falta, ou não falta, e eu vou investir o que for necessário para ficar restaurado, curado nesse dia. Só, irmãos, que o profeta Eliseu, ele não negociava o seu ministério. O profeta Eliseu não era um profeta comprado. Ele estava preocupado com o potencial da prata e com o potencial do ouro que não podia proporcionar. Único e exclusivamente que ele não queria era glorificar o nome do Senhor de Israel. Com sua própria competência e força, ele não poderia fazer nada, mas seria através da obediência, do quebrantamento, da humildade, da reverência de Naamã, que Deus se operar na vida dele. Mas quando Naamã recebe essa palavra de Eliseu, Naamã fica angustiado. Naamã te espera lá e não viu aqui a patente que eu tenho aqui no meu ombro. Ele não sabe da minha história. Eu sou um dos maiores vencedores de guerra aqui. Se eu quiser, vou me invadir aqui nesse título. E ele manda aí pro Rio Jordão. Aí ele diz: lá em Damasco, lá na Síria, nós temos Amanda e Barba, e os cristalinos, muito mais belos, muito melhores do que esse Rio Jordão de água turva, de água barrenta. E ele me manda vir aqui somente para mergulhar no Rio Jordão e nada. Ele já começa a se preparar para regressar à sua terra. Mas ele, necessariamente, vão diante de pedir lá no Senhor. De porventura, o profeta lhe mandasse fazer algo difícil e não faria? Agora ele não está pedindo nada demais, está pedindo que tu mergulhe no Rio Jordão, mergulha. Aí Naamã, todo indignado, obedece a voz do profeta. E ele então mergulha no Rio Jordão. Mas essa indignação toda de Naamã, ainda antes de prosseguir na história, eu quero deixar claro que essa indignação toda de Naamã era porque Naamã não conhecia a história do Jordão. Naamã não sabia o rio que ele ia mergulhar. Naamã não sabia que o Jordão já tinha testemunhado na sua trajetória. Ele se expressa no Rio Jordão. Eu quero aqui passar por não que o Jordão, no original, alguém já deve ter visto isso. É Iabe, o vencedor, aquele que desce, tem a característica de declínio, porque ele começa no nome de novo, e ele vai descer aproximadamente 390 metros até abaixo do nível do mar, até chegar no Mar Morto. Por isso que ele chama de Jordão, o vencedor, o que termina, o que desce. E na